Rogério Ceni faz análise curiosa do São Paulo após vitória sobre o Bahia. Ídolo do tricolor analisou a atuação do São Paulo no Morumbis. Sincero na entrevista. O São Paulo venceu o Bahia por 3-1, na tarde deste domingo, 30, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Caleri, Ferreirinha e Luciano marcaram para o tricolor, enquanto Gilberto descontou. A partida foi especial pelo reencontro do ex-goleiro e ídolo são paulino, Rogério Ceni, com o clube do Morumbi. Ele foi saudado pela torcida e cumprimentado por todos os jogadores do São Paulo. Após a partida, o treinador do Bahia fez uma análise sobre o duelo e também deu a sua opinião da atuação do tricolor. Segundo ele, o time baiano teve mais chances que o adversário. Mandou a real. Eu não acho que nós fizemos um jogo ruim hoje, eu acho que no dia de hoje, até o momento do gol do São Paulo, estava parecido com o jogo do Flamengo, com o controle da partida, mas sem atacar a última linha de defesa do São Paulo, começou Ceni, que continuou. Poderíamos ter vindo aqui e vencido hoje, mas o São Paulo foi mais assertivo, foi mais letal nas oportunidades que teve, algumas até com erros nossos, analisou o treinador. Até mesmo o estádio do Morumbi foi tema da coletiva de Rogério Ceni. Agora chamado de Morumbis devido ao naming rights acertado nesta temporada, o local foi comentado pelo ídolo. Não gostou. O Morumbi é um estádio fantástico. Morumbi, tá? Para mim, é Morumbi e sempre será Morumbi, disse Ceni, demonstrando que é contrário aos naming rights do estádio do São Paulo. Com a derrota, Rogério segue com a sina de nunca ter vencido o tricolor como treinador. Foram 10 duelos com 8 derrotas e 2 empates por Fortaleza, Flamengo e Bahia. Zubeldia comenta boatos e nega ter problemas com o elenco do São Paulo. O treinador passou por alguns jogos ruins recentemente, tendo perdido pela primeira vez após mais de 10 jogos de invencibilidade. São Paulo na temporada. O São Paulo teve um início de temporada bastante conturbado. Mesmo tendo vencido um título contra o Palmeiras, seu rival, o tricolor paulista decidiu demitir Thiago Carpini após uma sequência negativa. Zubeldia, contratado para substituir Carpini, chegou ao comando do time paulista e teve mais de 10 jogos de invencibilidade. Entretanto, após partidas recentes ruins, o treinador foi bastante criticado. Com isso, alguns torcedores cogitaram nas redes sociais que o argentino poderia estar enfrentando problemas internos com o elenco do São Paulo. Zubeldia se pronuncia. Sem ficar em cima do muro, o treinador negou que exista qualquer problema nos bastidores do SPFC. Reforçando seu argumento, Zubeldia ainda citou seus trabalhos anteriores ao São Paulo. Não, há problema. Nenhum problema. Eu venho de 2 processos bastante longos, 3 anos e meio no Lanús, quase 2 anos na LDU. Imagine as diferentes situações pelas quais passamos, começou ele. Eu creio que quando um não ganha 2 ou 3 partidas, tem de se observar essa situação de uma maneira. E quando consegue somar 2 pontos em 4 partidas, tem de saber observar, também. De outra maneira, mas tem de saber observar, prosseguiu. Treinador fala sobre experiência. Essa não é a primeira nem a última vez que tenho de manejar essa situação, tanto a favor quanto contra. Estou há 15, 16 anos trabalhando. O que podem comentar em redes sociais hoje em dia é quase obviedade. Quando ganha, se colocam no topo. E quando se perde, geram um monte de hipóteses. Assim está o mundo atual, disse. E venho de 2 trabalhos muito longos. Essa é a situação. Mas o mais importante de tudo isso é que eu trabalho com gente muito boa internamente no clube. Mas também sabemos que estávamos em dívida, finalizou ele. Boca Juniors faz oferta ao São Paulo por Galopo, segundo jornalista. Segundo o jornalista, clube chinês fez oferta ao São Paulo pela contratação do meia argentino por 3 milhões de dólares. Na noite deste domingo 30, uma nova informação sobre uma possibilidade de futuro de um meio-campista do elenco do São Paulo surgiu da imprensa sul-americana. A notícia envolve o meio-campista argentino Galopo, que foi contratado pelo time do Morumbi por 6 milhões de euros, cerca de 31,1 milhões de reais à época, em 2022, junto ao Banfield, Argentina. Nos últimos jogos, o meia foi criticado pelo seu desempenho pela torcida são paulina, mesmo passando a atuar por mais minutos sob o comando do técnico Luiz Zubeldia. Agora, o interesse passa a ser de uma das grandes equipes do futebol argentino, que teria feito uma proposta para contar com o futebol do meio-campista de 25 anos. De acordo com informações do jornalista argentino César Luiz Merlo, da TYC Sports, em parceria com o também jornalista Júlio Pavone, o Boca Juniors fez uma oferta pela contratação de Galopo ao São Paulo.
Segundo informações dos jornalistas, o clube presidido por João Román Riquelme fez uma oferta de 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual, ao clube tricolor. O São Paulo vê a opção da negociação com o clube argentino com bons olhos, e aceitaria fazer tratativas pelo jogador, que por outro lado, ainda não tem acordo com o clube chinês. A negociação pode evoluir nos próximos dias e fazer com que Galopo deixe o clube do Morumbi. Até o momento, ele fez 55 jogos e marcou 10 gols pelo tricolor paulista. Luciano é decisivo na vitória do São Paulo contra o Bahia. Veja atuações. O São Paulo superou a fase de turbulência e confirmou sua recuperação neste domingo ao vencer o Bahia por 3-1. Vitória do time paulista. O São Paulo superou a fase de turbulência e confirmou sua recuperação neste domingo ao vencer o Bahia por 3-1 no Morumbi, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória consecutiva dos tricolores paulistas foi garantida por uma atuação eficiente de seus atacantes. Caleri, Ferreira e Luciano marcaram os gols da equipe. O Bahia até tentou reagir no segundo tempo, mas conseguiu apenas diminuir com um gol de Gilberto e viu os donos da casa controlarem o confronto. Com o resultado, o São Paulo chegou perto do G4. Veja as notas das atuações dos jogadores do São Paulo. Jandrei, 4. Está sem confiança, errou saída de bola com os pés. Melhorou na etapa final com 2 defesas importantes. Contudo, no geral, esteve abaixo. Igor Vinícius, 6,5. Participou muito do jogo e por isso também errou muitos passes. Deu uma bela assistência no primeiro tempo. Diego Costa, 5. Entrou nos acréscimos para segurar o resultado. Arboleda, 5,5. Fez uma partida boa e segura. Alan Franco, 6. Fez um jogo regular, com boa participação defensiva. Wellington, 6,5. Ajudou defensivamente, mas foi nulo no ataque. Patrick, 5. Entrou no fim, pouco participou da partida. Luiz Gustavo, 5,5. Partida meio apagada. Pouco fez no jogo. Alisson, 6. Organizou bem o meio de campo quando São Paulo teve a bola sob controle. Lucas Moura, 7. Construiu bastante e teve um grande comprometimento tático. Juan, 5. Entrou no fim do jogo. Luciano, 8,5. Mais um vez decisivo para o São Paulo. Fez gol, deu uma assistência milimétrica. Wellington Rato, 6. Entrou no fim do jogo. Caleri, 7,5. Marcou no primeiro tempo em um momento de grande pressão do Bahia e ainda anotou um golaço, que acabou sendo invalidado. É uma referência para o time. Ferreira, 8. Decisivo em campo. Marcou um golaço no primeiro tempo. Ótima atuação do atleta. Michel Araújo, 5. Participou pouco do jogo. Maxi Coberas, 6,5. O técnico Luiz Zubeldia estava suspenso, e o São Paulo foi comandado pelo auxiliar Maxi Coberas. O time fez um bom jogo tático e venceu por conta da qualidade individual. Saída de Jandrei do São Paulo é unânime após nova falha contra o Bahia. Veja a repercussão. Camisa 93 foi criticado à beça nas redes sociais após nova atuação insegura no lugar de Rafael, que está na Copa América. Mais 3 pontos. Neste domingo 30, o São Paulo venceu o Bahia por 3-1 no Morumbi e emendou o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão Série A 2024. O resultado colocou o time comandado por Luiz Zubeldia em quinto lugar com 21 pontos. Os gols foram marcados por Jonathan Caleri e Ferreira ainda na etapa inicial, enquanto que Luciano balançou as redes no segundo tempo. O tento do Esquadrão de Aço foi assinalado por Gilberto, após o goleiro Jandrei dar rebote em chute dentro da área. A propósito, o camisa 93 definitivamente não caiu nas graças da torcida do SPFC. Pelo segundo jogo seguido, Jandrei deixou a desejar em momentos importantes, e nas redes sociais, sua dispensa foi pedida pelos tricolores. Nem tudo é positivo. Jandrei tem sido titular do São Paulo, já que o titular Rafael está servindo a seleção brasileira na Copa América. O camisa 1 foi chamado por Dorival Júnior, que trabalhou com ele nos tempos de tricolor. Em 6 jogos pelo Brasileirão Série A 2024, o goleiro reserva tomou 9 gols. O saldo é 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com aproveitamento de menos de 50% no período. Não dá mais para ter Jandrei no gol. Sou muito mais de dar chances ao Yang da base. Fora Jandrei, detonou um torcedor do SPFC extremamente irritado com a falha do camisa 93 no gol do Bahia. Goleiro de Pebolim. Simplesmente não agarra uma boa. E pior, é azarado.
Só ver o gol do Bahia. Manda embora São Paulo pelo amor, completou outro tricolor no X antigo Twitter. O goleiro reserva tem contrato no São Paulo até 2026. Jandrei, que desde o início do ano é reserva de Rafael, tinha contrato apenas até o fim do ano, mas assinou um novo vínculo e segue no tricolor por mais 3 temporadas.